Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Políticas de Educação Ambiental. Eu sou a professora Cris Ferreira Macedo, é com a satisfação enorme estar com vocês aqui em mais uma aula. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos estarmos falando sobre princípios da sustentabilidade. Nossa 10ª aula. Vamos lá, pessoal? Olha lá! Já começamos com beldades dos anos 70, não é da minha época, que eu sou mais nova, né, tá? Mas anos 70, o ano da beleza, o ano do disco music, né? O filme Grace, né? Embalos de sábado à noite, Grace. Nossa, era fantástico. Quem não assistiu, assista, ó, David Bowie, as roupas assim super psicodélicas, né? Ali, ó, hippie, né? Mas nesse momento de paz e amor, olha só, tem muito mais coisa. Enquanto o mundo mais fora estava em paz e amor, né, muita gente, como nós já vimos, vendo durante o decorrer do nosso curso, estavam preocupados com situações que tratavam-se sobre o mundo inteiro em outros níveis, né? No caso, questões ambientais relacionadas à poluição, desmatamento, destruição, bombas, acidentes ambientais e entre outros. Lá na Conferência de Estocolmo, lembre-se, em 1972, tá? Apareceu-se o nome ecodesenvolvimento. Quem criou esse termo ecodesenvolvimento? Foi esse senhor aqui, Maurice Strong. Ele era secretário da Conferência de Estocolmo. Naquela época ainda não tinha um termo ainda bem definido para tipo assim, sustentabilidade, meio ambiente, só falava sobre o meio ambiente, mas nada que envolvesse mais, que saísse mais da ecologia e tal. Então, Maurice, ele foi o primeiro a dar um nome, e o nome era ecodesenvolvimento. Ecodesenvolvimento, que significava o conceito é associado à concepção de uma nova política de desenvolvimento calcada na dimensão regional e local e ao uso adequado dos recursos naturais. Notem que ainda não é um conceito fechado, né? É uma ideia muito mais ampla, né? Que está tratando-se de política, de desenvolvimento ecorregional, né? Ali mais localizado. Ele ainda não está, como se fala, uma massa, uma cerâmica, né? Ele ainda não tem uma forma ainda está sendo trabalhada. Mas foi o pontapé principal, tá? No que vem a decorrer a partir desse momento. E começa-se, então, a surgir conceitos. Lembra-se sobre a aula de conceito e representação social? Então, aqui, ele começa a desenhar um conceito, só que ainda não está bem estruturado, porque está muito amplo e, principalmente, ele não está muito preocupado com a questão só meio ambiente. Ele está preocupado, assim, meio ambiente em escala global. Ele está mais preocupado com o meio ambiente local, regional, e como isso pode fazer alterações, certo? Aí, uma pessoa que estava trabalhando junto com o Maurice, tá? Ele que foi que realmente cunhou e definiu o conceito de ecodesenvolvimento. Hoje em dia, a gente quase não ouve mais falar sobre ecodesenvolvimento, tá? É mais sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, que nós vamos estar vendo ainda nesta aula, tá? Então, saca só. Ignaz Sachs, quem da área do meio ambiente, da parte de ecologia, gestão ambiental, biólogos e todos zoólogos aí na área ambiental, conhece muito bem Sachs. Sachs pegou a ideia do Maurice Strong, pegou e começou a moldá-la. Então, pegou aquele barro disforme e começou a transformar em uma peça realmente útil e deu, então, um conceito, uma definição para ecodesenvolvimento. Tá? Ele estava trabalhando também e ajudou a estruturar a Conferência de Estocolmo. E ele disse que é o seguinte, ele definiu ecodesenvolvimento como
Trata-se de gerir a natureza de forma, gerir a natureza de forma a assegurar aos homens de nossa geração e a todas as gerações futuras a possibilidade de se desenvolver. Notem, assegurar. Não tem essa questão de política, só eco-regional, eco-local, não tem isso. É um mundo como um todo, as pessoas como um todo, a futura, a geração atual desfrutar dos benefícios do meio ambiente e as gerações futuras também, tá? Então, ele traz isso, tanto é que quando nós pensamos no artigo 225, né, da nossa Constituição, vai falar muito bem disso e eu vou trazê-lo aqui também. Ele também vai trazer esses conceitos, como fala, essas definições que vieram no conceito de Sachs lá na década de 70, tá? E tanto é que Sachs é um nome assim, é incrível, é quase impossível você falar em desenvolvimento sustentável, em sustentabilidade e não falar de Sachs, tá? Ele é incrível, já esteve aqui no Brasil algumas vezes também. Muito bem. Então, Sachs, ele definiu alguns princípios do ecodesenvolvimento, aqueles princípios norteadores. Vamos dar uma olhadinha nisso. Olha lá, o primeiro, ele diz, a satisfação das necessidades básicas da população. Volta aqui para mim. O que é uma necessidade básica da população? Para e pensa um pouquinho agora. Pensou? Com certeza você deve ter dito moradia, ou direito de ir e vir, ou a alimentação, outro mais. Você não está errado. Mas nós vamos tratar isso ainda mais detalhadamente mais à frente. Segura aí. Então, a satisfação, voltando aqui, a satisfação das necessidades básicas da população. 2, a solidariedade com as gerações futuras. Voltando de novo, gerações futuras. Uai, o que é futuro? Não é o próximo segundo? O próximo minuto? A próxima hora? O próximo dia? Então não é algo que está longe, é algo que está próximo. O futuro está aqui, ali, ó, quase você tocando, apalpando. O maior erro das pessoas é visionar isso a longo, imenso prazo. Ah, então por que eu vou me preocupar com isso agora? É só um saco de lixo aqui, eu só coloquei fogo aqui, só nas folhas das árvores velhas aqui de casa, não tem nada demais, não. Ah, não, para que tanta árvore aqui perto do córrego? Vamos tirar um pouco aqui, eu estou precisando construir ali umas cercas. Já é o presente, já influenciando o futuro quase que imediatamente. Quando ele fala solidariedade com as gerações futuras, então é teu filho, teu sobrinho, teu irmão, caçula, né? Então tá logo aqui, ó, do seu ladinho. Aí a pergunta é, muito bem, quando você está lá perguntando para pessoas mais antigas de uma determinada região, né, muitos de nós somos do interior ou de outros estados, né, assim, pergunta assim, como que era o rio daqui? Ou então uma avó, ou mesmo o pai fala assim, o seu pai, né, ou mãe, fala assim, nossa, aqui era tão bom, aqui nós pescávamos, aqui nós tínhamos como tirar o alimento, tinha tanta árvore aqui, era tão fresquinho, agora está tão calor. Está vendo como que não é longe? Nós temos que mudar essas concepções de futuro. O futuro é o próximo segundo, o próximo minuto, a próxima hora, o próximo dia. Então vamos lá para o ponto 3, a participação da população envolvida. Quantas vezes você já foi em uma chamada pública
para tomar uma decisão sobre uma determinada situação, determinada área, sobre, por exemplo, se vai haver expansão ou não do plano diretor de Palmas. Se você é mais antigo, se você participou da criação do lago, tomar as decisões sobre a criação do lago, ainda tem, né? Todos os anos, se não todos os anos, de 2 em 2 anos, tem como fala? Os encontros das bacias hidrográficas do Tocantins, não só do Tocantins, né? Do Brasil. E aí trata-se sobre, por exemplo, sobre o lago, sobre o rio Araguaia, rio Tocantins, entre outros, certo? As políticas, essas chamadas públicas, são justamente para ouvir a população, para saber quais são as necessidades básicas dela, que é o item número 1, para então poder criar as estratégias para uma política pública que venha resolver essas questões de necessidades básicas. Não é simplesmente, alguém lá de cima teve uma ideia, vamos fazer, pirili, pim, pim, puf. Não é. Ninguém conhece melhor as suas necessidades do que você. Ninguém conhece melhor a necessidade de uma comunidade do que as pessoas que estão morando naquela comunidade. 4, olha lá. A preservação dos recursos naturais e do meio ambiente em geral. Preservação. Naquele tempo, eles não tratavam da palavra conservação. A visão deles era muito centrada, muito caixinha, dentro da caixinha, porque preservação você não pode tocar. Você não pode, o que você pode usufruir é um passeio ali de educação ambiental, para conhecer, para, né, compreender a necessidade de preservar aquele lugar. Mas é igualzinho ter um carro de coleção que só existe o seu no mundo inteiro. Você vai pegar ele e colocar no trânsito? E correr o risco de levar uma barroada? Quebrar uma lanterna daquela, meu amigo, tu não acha outra no mundo, não. Vai ser uma nota preta para fazer algo parecido com aquilo. Então, ele estava com a visão muito limitada dentro da caixinha. Então, era preservar, proteger a todo custo e deixar de fazer o uso dela. Aí vem aquele debate anterior entre o primeiro mundo, o segundo e terceiro mundo, que o primeiro mundo queria que o terceiro mundo não se desenvolvesse, que o terceiro, né, para não acabar com as matas e tudo mais, não trazer mais problemas para o planeta com desmatamento, queimadas e tarará, e o terceiro mundo, não, vocês já destruíram de vocês, eu preciso desenvolver, eu preciso me industrializar. Que exploda isso na questão de meio ambiente. Tanto é que vocês lembram que eu falei que o Brasil simplesmente não assinou, né, a ratificação do que aconteceu em Estocolmo em 1972, que era um período de regime militar e era basicamente um país agrário, né, e queria se industrializar. Vamos lá, 5º tópico, a elaboração de um sistema social que garanta emprego, segurança social e respeito às outras culturas. Olha que legal! Um sistema social. Eu estou cuidando da população, garantindo que haja emprego, garantindo que elas tenham seguridade social, ambiental e que haja respeito às outras culturas. Eu acho que nós estamos longe ainda de algum desses pontos ainda até hoje, depois de mais de 50 anos. E, por último, programas de educação. Os programas de educação, né, no caso, voltados para a área ambiental, que só veio mesmo ter grande força já na ECO 92, que é instituída a Agenda 21 e principalmente a Agenda 21 escolar. Muito bem. Aí, da década de 70, vem para, que era ecodesenvolvimento, vem para a sustentabilidade. Olha lá, os anos 80, sabe como é que é, né? Nós assim, nascendo nos anos 80. Aí Michael Jackson com Moonwalker, né? Madonna, olha que girl, né? Mario Bros e tantos outros, o Cubo Mágico, meu Deus do céu, o Cubo Mágico, eu nunca dei conta de zerar ele. Você já deu conta? Se você deu conta, meu amigo, me conta depois, tá?
Mandou uma mensagenzinha assim: "Professora, faz assim", tá. Então nós saímos do ecodesenvolvimento e vamos para a sustentabilidade. Vamos lá dar uma olhada. A sustentabilidade, a palavra sustentabilidade, ela só veio aparecer, olha quem está aqui, Gro Harlem, a ex-primeira-ministra, né, daquela época, no relatório de Brundtland, que saiu em 1987, que é o Nosso Futuro Comum. E lá eles tiram a questão da caixinha e abrem, então, as possibilidades. E aí sai de ecodesenvolvimento, que está voltado muito para a ecologia, e traz para o termo sustentabilidade, ou algo um pouco mais amplo. E definiu-se como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer as capacidades das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Saímos do local, do regional, né, da política, entramos agora global. Eu tenho que ter um desenvolvimento, sim, não posso tocar. Não, abre-se. Então, conservação, eu preciso ter acesso àquele ambiente, porque se eu não conheço algo, como é que eu vou cuidar desse algo? É muito mais fácil eu ter condescendência, né, estar, como se fala, ter sensibilidade àquilo que eu conheço do que aquilo que eu desconheço ou que está muito longe. É a mesma coisa que eu sempre falo, a visão de uma pessoa que foi criada numa selva de pedra e uma criança que foi criada numa selva de plantas. As duas têm visões diferentes sobre o meio ambiente. Houve um experimento, alguns anos atrás, em que pegou uma criança da cidade, que foi sempre criada na cidade, e levou para o campo. Ela achava que a água saía por mágica do cano, da torneira, que era só abrir que saía, não sabia que existia um rio, que existia uma nascente. Ela achava que o leite sempre saía da caixinha de leite. Estava lá, abria, pronto, estava. Que não saía de uma vaquinha. Entende? Parece esdrúxulo esses exemplos, mas realmente aconteceram e acontece, tá? Então tem que trazer muito mais próximo essas pessoas para fazer então trazê-los à sensibilização sobre essa temática. Então poderemos satisfazer as necessidades nossas agora presente e as futuras. Mais uma vez, muito bonito na teoria e muito difícil na prática, né? Que infelizmente as nossas necessidades hoje, para que tem uma expansão de território em Palmas? Ela foi projetada para 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas, tem 200, o quê? Tem 320 mil pessoas pegando tudo, lá de cima, lá acima das Arnos, lá para cima, até Taquari, Taquaralto, Taquaruçu, dá 320 mil. Para que subir a serra? Para que invadir demais? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Sem contar que há tanta destruição das nascentes, porque nessa serra só o que tem são nascentes. Com o conceito de sustentabilidade, veio esse carinha aqui, John Elkington. Ele é o pai da sustentabilidade. Ele criou o tripé da sustentabilidade, onde ele trata sobre economia, né, que é a questão do lucro, as pessoas e o planeta. Então ele diz o seguinte: as pessoas são variáveis sociais que lidam com a comunidade, educação, equidade, recursos sociais, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Quando ele está o lucro, né? O lucro são variáveis econômicas que lidam com a linha de fundo e fluxo de caixa. Planeta, variáveis de ambiente relacionadas aos recursos naturais, qualidade da água e do ar, conservação da energia e uso do solo. John Elkington, ele é um economista, e ele que criou o tripé da sustentabilidade, tanto é que também é usado na parte administrativa.
Agora, o interessante é quando há as interconexões, que quando eu trabalho pessoas com lucro, eu estou trabalhando equidade, né? Quando eu trabalho lucro com o planeta, que se torne viável. E o planeta com as pessoas que sejam suportável. Resumindo, ambiental, social e econômico. Então, ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Porque quando nós estamos tratando de um tripé, se eu tirar uma perna, essa câmera não vai ficar em pé, ela vai cair. A mesma coisa acontece com o tripé da sustentabilidade. Se eu der muito valor à economia, vou perder na parte social e ambiental. Se eu der muito valor à questão ambiental, eu vou ter problemas sociais e econômicos, que eu não vou conseguir ter lucro, não vou conseguir fazer venda. Lembra da caixinha anteriormente, que era preservar e tal? Agora nós temos áreas de preservação, áreas de conservação, áreas que podem serem feitos desmatamento de forma controlada, que eu já falei nas aulas anteriores, dos consórcios, né, que acontece das terras, das florestas que são nacionais, que são as flonas, tem as florestas estaduais, que são as flotes, tá ok? Muito bem. E aí ele disse o seguinte, deu um nome, além de tripé da sustentabilidade, que é português, ele deu o nome de Triple Bottom Line, e foi sintetizado em 3 P's, Profits, lucro, planet, planeta, e people, pessoas, tá ok? Então, o pai da sustentabilidade é o John. A evolução da sustentabilidade saiu do tripé e foi mais adiante, conseguiu-se haver uma maior perspectiva. Então, veja só, evolução da sustentabilidade. Primeiro, economicamente factível. Segundo, ecologicamente apropriado. Terceiro, socialmente justo. Quarto, olha aí, foi incrementado um quarto que é culturalmente equitativo, respeitoso e sem discriminação do gênero. O que acontece? Quando nós estava anteriormente só o tripé, desconsiderava-se a cultura. Olha só o que aconteceu alguns anos atrás, quando eu estava trabalhando num órgão público aqui, trabalhando com projetos. Vamos confeccionar lixeiras para o interior. E essas lixeiras têm que ser feitas com pneus, né? Tem que ser todo material reutilizado e tudo mais. Cris, você pode desenvolver a ideia? Eu falei, posso, né? Sim, senhor, mandou, vamos fazer. Aí, pesquisa vai, pesquisa vem, desenvolvi uma, né? A lixeirinha mais alta do que a calçada, né? Feita com cano de PVC, com a estrutura e tudo. Aí tinha uma abertura, né? Com ferros e você assentava, então, o pneu invertido, pintado, ó, lindo. Aí foi ensinado à população, né? Através de oficinas, e foi distribuída nas cidades do interior. Cara, não deu certo. Mas por que não deu certo, né? Tudo sustentável e tal, né? Já teve aquela sensibilização e tudo mais. Vou te dizer o porquê. Lembra que anteriormente das chamadas públicas que eu te falei que tem que haver participação da população, tem que ouvir a população? Pois é, não foi ouvida a população. Só chegaram com a ideia de cima para baixo, que acharam legal e queriam fazer marketing. O que aconteceu? A população dessas cidades que receberam essas lixeiras, elas acostumadas a pegar o seguinte, pegava a lixeira, né, levava lá para o fundo da casa, aí ela jogava tudo lá dentro, aí saía arrastando, colocava na frente da casa de novo, e aí vinha um caminhão normal, jogava essa cesta lá para dentro, jogava o lixo, jogava de novo no chão e levava para o fundo da casa. Eles não tinham o hábito de pegar, colocar em sacolinhas e deixar na lixeira em frente à sua casa. Então, diversos deles foi destruir, né, essas lixeiras, tirar elas dessa estrutura, tirar a estrutura e levar ela para o fundo do quintal, encher e trazer de volta. Isso é economia solidária, pessoal, tá? Economia solidária, justamente, o ponto focal é a população, tem que ser ouvida, porque senão dá uns erros desses de projetos. Tá bom? Voltando aqui para essa imagem, então nós temos vejam que era antes um tripé, agora são 4.
onde nós temos a questão social, cultural, econômica e ambiental, tá bom? Vamos lá, seguindo adiante. Olha aqui, isso aqui é um panorama geral de como começou, né? Bem simplista o tripé da sustentabilidade, né? Econômico, social, ambiental, só isso. Aí depois vem para os três pilares mais estruturado, e aí sim vem a palavra sustentável, sustentabilidade, e depois a evolução novamente para os quatro pilares, que há o acréscimo então da vitalidade cultural. Desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e ecodesenvolvimento é tudo a mesma coisa? Vou deixar essa pergunta para vocês, tá bom? Agora chegou o momento que vocês mais amam: reflexão e discussão no fórum. Muito bem, meus acadêmicos lindos e maravilhosos. Agora que você aprendeu um pouco mais sobre os princípios da sustentabilidade, no fórum responda: diante de toda a construção e evolução do conceito sustentabilidade, na sua visão, o que pode ainda ser melhorado para alcançar os 5 pilares dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Justifique a sua resposta. Responda os exercícios sobre essas temáticas no ambiente do Educa, e a data de entrega é até o dia 15/4/2023, às 22 horas, ok? Então vamos lá. Trouxe novamente Gro Harlem, e ela diz o seguinte sobre sustentabilidade: grande dificuldade o desenvolvimento sustentável tem, alto custo e vai beneficiar futuras gerações que ainda não votam, nem pagam impostos. Daí vem a grande dificuldade em sensibilizar os governos para a questão. Muito bem, bons estudos, que a força esteja com vocês e até lá!